Fala pessoal, Liana aqui. Como prometido no último vídeo sobre o conto original da Guerra dos Rohirrim, lançado no último domingo aqui no canal, vamos analisar hoje o trailer de War of the Rohirrim. Eu quero ver com você o trailer em inglês, mas também um segundo trailer que foi lançado para o público japonês e que tem imagens diferentes do trailer em inglês e traz algumas revelações a mais. Bem, eu irei analisar os trailers em alguns pontos não tão técnicos, mas principalmente eu quero analisar a história que eles propõem. E eu vou dar a minha opinião sincera. Aquilo que for bom, eu vou dizer que gostei, e aquilo que não for tão legal, eu também vou apontar. Meu compromisso aqui não é com a adaptação, mas com a história original que está sendo adaptada, ok? Também não vou ficar explicando a história original, nem vou ficar dando muitos detalhes sobre o que é o que e quem é quem. Quero explicar também que nós não vamos analisar o trailer em vídeo, mas sim em imagens estáticas por conta dos direitos autorais. Isto posto, vamos começar. Ambos os trailers abrem com cenas da primeira trilogia de Peter Jackson, o que nos faz entender que estamos no mesmo universo. No trailer em japonês, por exemplo, nós temos esse belo take da saída da Sociedade do Anel de Valfenda e também uma cena do Um Anel e de Frodo. Nesse frame, nós temos a narração da Elwyn, que será dublada pela intérprete da personagem nos cinemas, a Miranda Otto. E ela diz que toda a Terra-média conhece a história da Guerra do Anel, mas que há uma história 200 anos antes, uma história mais antiga. Aqui nós temos dois Mumakil a caminho de Edoras, creio eu, e na próxima cena temos uma cavalaria dos Rohirrim reunida, lembrando bastante aquela cena de O Retorno do Rei, com inclusive uma fala parecida com a de Théoden, Arise, ou seja, levantem-se. Nesse frame parece que temos o Helm Hammerhand segurando uma espécie de martelo. E mais cavaleiros também. Voltando um pouco antes, nesse frame, Edoras já está em chamas e 4 pessoas estão saindo da cidade, ao que parece. A estética do trailer até aqui me agrada bastante. Esse frame de Meduseld, o Palácio Real, para mim está belíssimo. E aqui temos a família real, Helm, mão de martelo, seus 2 filhos, Halef e Hama, o mais velho e o mais jovem, respectivamente, e mais perto de nós, temos a filha não nomeada, que para o anime eles lhe deram o nome de Hera, e que, pelo visto, terá um grande protagonismo no filme, em detrimento do protagonista original, que é este senhor sisudo na imagem, Helm, de quem o nome da fortaleza de Rohan deriva, o abismo de Helm. Mas eu admito que eu gosto do visual dos personagens e principalmente a Hera é muito bonita, feminina, com um vestido muito belo também, me agrada. Nessa cena temos o Freka, um terrapardense que não respeitava muito o rei de Rohan. E aqui o jovem Wulf, seu filho, que veio pedir a Hera em casamento. Ele tem uma cicatriz no olho esquerdo. E para mim ele ficou um personagem bem bonitão, me agradou a estética. Aqui corta para uma cena dos 2 jovens conversando e a Hera diz que os pais estão negociando como se ela não estivesse ali e ela não quer se casar com o Wulf. Esse panorama do salão é bem bonito também, essa iluminação dourada, os detalhes das colunas, dos candelabros, as bandeiras ao fundo e ao longo das colunas do salão também. E os detalhes das cabeças de cavalo. É uma ambientação muito agradável aos olhos, na minha opinião. Aqui eles acertaram em cheio. Aqui, novamente, a cena dela dizendo que não quer se casar com o Wulf. O vestido está muito bonito. E o Wulf, como eu disse ainda há pouco, é bem bonitão. Na próxima cena, temos a fala do Helm que desencadeia os eventos seguintes, quando ele nega a mão da Hera e diz que o Freka não quer uma aliança, e sim um trono. Aqui o Freka acerta um soco no rei, provando que realmente ele não tinha respeito pelo Helm. Aqui a Hera e o povo de Rohan vê a afronta, e o Freka ainda diz que o Helm vai se arrepender por ter declinado a oferta. Nesse frame, o Helm com um soco apenas acerta o Freka e o mata. É um soco poderoso esse, mas essa é a ideia de que o Helm de fato é um homem de força superior, másculo, imponente,
e absolutamente forte e resistente. O famoso brabo, né? Falando no português mais coloquial. Logo em seguida, o Wolf detecta a morte do pai e diz que o Helm irá pagar com a vida por isso, como se o pai dele não tivesse interesses escusos e não tivesse procurado por essa treta em primeiro lugar, né? O próximo frame já mostra os Dunlandings, os terrapardenses, invadindo Rohan para uma guerra. E temos a voz da Hera dizendo ao Wolf que o garoto que ela conhecia não buscaria a guerra. Aqui mostra que eles se conhecem desde pequenos. É aqui que o negócio começa a ir um pouco além. Não faz sentido ela ser amiga do Wolf desde criança, porque os terrapardenses e os Rohirrim não eram povos amigos. Então não faz sentido uma princesa ter sido criada tendo amizade com um estrangeiro, filho de alguém de um povo inimigo. Porém, há um detalhe aqui. O Freka dizia que ele era descendente do 5º rei de Rohan, o Freawayn, mas que ele também tinha mais sangue terrapardense do que Rohirrim. Mas pelo menos essa cena dá um pouco mais de profundidade para ela, ao mostrar que o que ela está prestes a fazer no filme, as lutas com espada, é algo que ela pratica desde pequena. Pelo menos ela não vai sair lutando do nada e dando tapa na cara de guerreiro sem ser treinada, ao que parece, né? O Wolf responde que aquele garoto se foi e no próximo frame temos mais cenas da invasão de Rohan. Lembrando que essa invasão foi feita pelos terrapardenses aliados a inimigos de Gondor, então os sulistas, os Haradrim no caso, e até os lestenses tomaram parte nessa invasão. Por isso, esse Mumakil na cena faz sentido, já que eles eram animais usados em guerra pelos Haradrim, não necessariamente pelos Dunlandings. O Wolf comandando a invasão, e aqui temos a cena dele chegando, uma cena que lembra bem a chegada dos Uruk-hai no Abismo de Helm, no segundo filme As Duas Torres. De novo, a Hera aqui em primeiro plano, o Helm mal aparece, pelo menos no trailer, né? Um Makil destruindo tudo. Aqui temos a Hera cavalgando e a fala "Prometo lutar pelo meu rei". Acredito que seja uma fala até inspirada, talvez, no personagem da Elwyn, porque esse é bem o espírito dela em O Senhor dos Anéis. Uma bela fala, na minha opinião, pelo menos a motivação dela parece ser um pouco mais elevada do que apenas querer se provar para alguém. E aqui tem um diálogo em que o pai diz a ela que ela não sabe nada sobre a guerra, porque ela quer lutar na guerra que parece ainda não ter chegado. Nessa cena me incomoda um pouco essa roupa dela. Muitas pessoas tiveram a mesma impressão de que parece um look um pouco atual demais, como se fosse uma calça, uma espécie de colete, mas ainda assim fora de um padrão mais rústico, como deveria ser. Aqui eles conversam e ela diz que ela é a amazona mais rápida que o Helm tem, e os 3 próximos frames já mostram o abismo de Helm e uma tentativa de invasão pelos inimigos novamente. Perceba que há um homem aqui pronto para pular enquanto a Hera cavalga pelas muralhas. Nesse frame é um personagem de uma mentora para Hera, ou uma conselheira, melhor dizendo. E aqui temos essa cena que, apesar de bem bonita, não é tão correta assim dentro do mundo de Tolkien. E a série Anéis do Poder parece que vai cometer esse mesmo equívoco na segunda temporada. Bom, o erro é que as águias não eram animais domesticáveis, ou ainda tão dóceis assim com humanos, nem mesmo com elfos. O único que lidava bem com as águias era o Gandalf, mas o Gandalf era um mago, ele não era qualquer pessoa na Terra-média. Então essa cena aqui é mais pra gente se sentir melhor ambientado, mas diante da lore não é tão correta assim. Nessa cena, a Hera foge de um Mumakil, mas me parece que na verdade ela está atraindo o animal para uma armadilha, pois logo na cena seguinte, um animal parecido com o Vigia na Água sai de um lago e pega o Mumakil. Enquanto essa cena acontece, nós temos a voz do Helm dizendo para ela: "Você é meu orgulho e minha alegria." Ao mesmo tempo em que eu fico um pouco chateada de que o Helm esteja sendo
escanteado a partir das imagens reveladas nesse trailer, pelo menos ao que parece, nós vamos ter alguma dinâmica interessante entre pai e filha. E não me parece que ele vai ser um pai absolutamente idiota, como muitas vezes é feito em muitas produções hoje em dia. Me parece que vai haver uma relação de ternura entre os dois, o que para mim é muito interessante e vai deixar a história mais leve. Cortamos para algumas cenas de ação dela, escalando uma geleira bem parecida com a Galadriel guerreira da série, né? Será que copiaram de lá? Vai saber, né? Aqui provavelmente é a cena da primeira invasão e ela luta e está usando a mesma roupa de quando ela estava conversando com o pai. E o Helm diz que ela não sabe nada de guerra. Dá pra ver que ela contraria o pai e fica pra lutar. Nessa cena, ela toca uma trompa. Agora, isso é algo que o Helm faz na história original. Então, eu não sei se ela vai fazer isso no lugar dele, e nem isso o pobre do rei vai poder fazer na própria história, ou se essa cena é algo diferente do contexto dele. Me parece ser a segunda opção. Mas ainda assim, eu estou com a impressão de que algumas cenas do Helm foram passadas para ela. Vamos ver isso já já. Aqui temos o Ulf já tendo tomado Edoras e usando a coroa do rei. Ou seja, ele de fato usurpou o trono de Rohan. Note que ele tem mais 3 cicatrizes no rosto, agora do lado direito. Ainda nesse frame, ele está se dirigindo a Hera e pergunta se ele acha que deve ter medo dela, que tem medo dela. Nas próximas cenas, a Hera vem cavalgando vestida de branco e ela mesma luta com o Wolf e responde que ele deveria sim temê-la. De novo, ela estar toda vestida de branco parece ser uma cena transferida para o personagem dela, porque no conto original, o Helm sai do abismo depois do longo inverno, rompe as fileiras dos Dunlendis e os persegue como um troll da neve, matando-os com suas próprias mãos, vestido de branco. Então, sem querer exagerar, mas julgando pelo trailer, a impressão que eu tenho é que o Helm na história é basicamente a Hera. Tiraram algumas cenas que são exclusivamente dele e deram para ela. Se isso não é escantear o protagonista e dar o protagonismo para um personagem secundário, eu não sei o que é então. E antes que venha alguém dizer que vocês estão criticando o filme só porque a protagonista é uma mulher. Não tem nada a ver. Eu ficaria igualmente incomodada se eles fizessem a mesma coisa com um dos filhos dele, por exemplo. Se dessem o protagonismo para um dos filhos dele e o Helm continuasse escanteado na cara de pau. Eu ficaria igualmente irritada e criticaria da mesma forma. Então, o que incomoda não é o fato dela ser uma mulher protagonista, de jeito nenhum. Eu não tenho por que me incomodar com isso. Se essa história não fosse baseada em um dos apêndices, eu estaria super satisfeita. Temos mais uma cena dela cavalgando na frente do Mumakil e corta para o título War of the Rohirrim. Aqui, por último, nós temos uma cena que parece ser um cliffhanger de um ser com mãos escuras e unhas compridas segurando um anel e se perguntando com uma voz um pouco distorcida o que Mordor quer com anéis. E ele põe um anel dentro de uma bolsa com mais anéis. Algumas pessoas acham que se trata de um orc aqui, mas eu não tenho certeza. Agora vamos ao trailer japonês. Como eu disse no início, nós temos algumas cenas extras. Logo de início, nós temos a protagonista num take bonito com essa luz dourada. E eu tenho que dizer, ela é muito bonita de verdade. Aqui temos uma cena da cidade de Edoras com Meduseld ao fundo. Aqui. E é também bem bonito esse detalhe das casas com os cavalos no topo. Nessa cena nós temos a Hera ao lado do irmão mais jovem, o Rama, provavelmente observando a chegada dos Dunlendis. Note que ela está usando aquele mesmo outfit. Mais um take do dia da morte do Freca e da proposta de casamento recusada. O Ulf comandando a invasão com 2 Mumakil atrás, aqui e aqui. Interessante que nesse take ele já está com as 3 cicatrizes. A Hera diante das chamas, mesmo outfit. Aqui temos um novo take dela cavalgando pelas muralhas do abismo de Helm, já vestida de branco. E do lado de fora eles estão sob ataque. Nós temos uma torre aqui ou uma escada que será lançada sobre o muro. Mais uma cena dela e uma cena do Rama com um arco, mais uma vez no dia da invasão.
Edoras no dia da invasão. Aqui temos alguns homens recolhendo corpos para colocá-los em fileiras já no longo inverno. Então estes homens podem ser Rohirrim ou Dunlendis, não consigo distinguir por essas imagens. Bem, essa cena nós não temos no trailer lançado no ocidente. O Helm abraça a Hera e tem manchas de sangue nos braços e no rosto. Para mim, essa cena parece ser aquela em que ele já terá saído do abismo e sairá matando os adversários do lado de fora com as próprias mãos. Ela se encontra com ele ali, talvez seja uma despedida entre eles, já que o Helm morre do lado de fora em uma de suas surtidas. Pode ser que ela encontre com ele, já nas últimas. Aqui ela está fugindo com aquela senhora no dia da invasão de Edoras, e aqui eu achei interessante. Me parece que eles vão adaptar bem as cenas do Helm do lado de fora do Forte da Trombeta, lutando com os Dunlendis e tocando o terror. E ele vai lutar com um ser esquisito, algum tipo de ser animalesco e bem feroz. Mas parece que eles vão colocar até um tom mais místico também, já que o Helm aparece aqui com olhos brilhantes. E pela cena seguinte, parece que a Hera vê um momento triste do pai do lado de fora e chora por ele. Acredito também que eles vão dar um fim igual ao do livro ao Helm, o que já é um ponto positivo. Agora temos uma aparição que não ocorre no trailer em inglês. Saruman dá as caras. E a cena parece ser a cena de coroação do Frealaf, que vai suceder o Helm Mão de Martelo. E se for assim mesmo, isso está absolutamente de acordo com o livro, pois o mago realmente apareceu na coroação e ofereceu ao novo rei seu apoio e amizade. E Frealaf aceitou, pois Rohan estava apenas se recuperando da guerra e do longo inverno. E foi pelo conselho de Frealaf que Beren, o regente de Gondor, emprestou a Saruman as chaves de Orthanc, dando-lhe Isengard para morar, com a condição de que ele a protegesse de outra conquista pelos terrapardenses. Então será interessante essa aparição do Saruman também. Essa cena aqui é de novo aquela cena dela tentando negociar com o Wolf, e ele a joga contra a parede e a ameaça com uma espécie de gancho. Os ânimos ficam bem acirrados entre ela e o Wolf. Mais cenas da Hera lutando contra o Wolf. E aqui tem um porém. Se esta cena ocorre no final do filme, é a última luta para tirar o Wolf do palácio, ocasião na qual ele morre. Se no filme é ela quem faz isso, já vai estar errado de novo, pois quem fez isso foi o sobrinho do Helm, o Frealaf, que por sinal se torna o próximo rei de Rohan, já que os filhos do Helm morreram, o Haleth na ocasião da invasão de Edoras enquanto defendia as portas, cena que me parece que vai ocorrer no filme, talvez seja esta cena aqui, e o Rama em uma saída da fortaleza durante o longo inverno. Enfim, o Frealaf escanteado com sucesso também, né? E esse trailer japonês termina igual ao inglês. Bem, pessoal, analisando os dois trailers, a minha impressão é que algumas coisas o filme parece ir longe demais, principalmente no fato de que o protagonismo está todo na Hera e realmente o Helm foi deixado de lado. Ele terá cenas até canônicas, mas o resto é só Hera o tempo todo, pelo que vimos no trailer, ok, pessoal? Pode ser que quando finalmente assistimos o filme, as cenas entre o Helm e ela estejam equilibradas, que tenha uma dinâmica interessante entre os dois, e aí é outra história, mas teremos de aguardar para ver. Me incomoda que tenham focado tanto nela que, repito, é um personagem secundário? Sim, me incomoda, mas se pelo menos eles respeitarem as cenas do Helm, como a cena dele lutando na neve, matando o Freca com um soco e etc e tal, pra mim, ok. Até porque eu entendo que realmente o conto sobre a Guerra dos Rohirrim no apêndice B, O Retorno do Rei, é muito breve. E então, para se fazer um filme, mais coisas precisam ser criadas. Mas eu acho que deveria ser criado em cima do personagem principal. Deem mais cenas para o Helm, não para outros personagens. Mas enfim, em tempos de Anéis do Poder, se pelo menos o personagem for respeitado e não for reduzido a um imbecil inútil, eu já fico feliz. Quanto ao personagem da Hera, tirando esse fato dela aparentar roubar o protagonismo do Helm, olhando apenas para o filme em si, ela me parece linda, uma personagem doce, corajosa, me parece ser amorosa com o pai,
leal, e com certeza ela deve ter sido inspirada na própria Elwyn, mas com um pouco mais de valentia, digamos assim. Pelo background dela, que apareceu como um flashback no trailer, aparentemente ela não será uma Mary Sue. Bem, aparentemente, não posso afirmar nada nem para um lado nem para o outro. Estou aqui falando as minhas impressões. Me parece que ela terá um histórico de ter aprendido a lutar desde mais cedo, de ser alguém que sabe cavalgar, etc. Eu tive a impressão também de que a motivação dela para lutar será proteger sua família, seu rei, seu país e o povo que ela ama. Isso é completamente diferente de muitas protagonistas guerreiras atuais que só querem lutar porque querem se provar para alguém. Ah, eu quero lutar porque um homem me disse que eu não posso. Isso é motivação rasa. Não parece ser esse o caso aqui. Então, colocando esses pontos na balança e considerando os 2 trailers, não apenas o primeiro que vimos em inglês, eu dou uma nota 6 para essa história. E estou ansiosa para assistir o filme sim. E aí no final do ano, quando ele sair, eu faço um update da minha nota e vamos ver se ela vai subir ou se vai cair. Espero que suba, né? Uma coisa é certa, pessoal, mesmo com algumas distorções e inclusões na história do filme, esse anime nunca será o esculacho que é a série Anéis do Poder. Aquilo lá é uma fanfic de mau gosto terrível. Esse anime não me parece que irá seguir esse caminho, pelo que vimos no trailer. Espero não estar errado aqui, né? Mas por hoje é isso, pessoal. Se você quiser assistir ao segundo trailer em japonês, eu vou deixá-lo linkado na descrição. E se alguém falar japonês e conseguir entender o trailer, volte aqui nos comentários e diga se algo interessante foi dito lá, algo que nos dê uma ideia melhor da história, ok? Te convido a se inscrever no canal e deixar seu like se tiver gostado da minha análise. E a gente se vê na próxima, pessoal. Um grande abraço a todos e valeu!